A Juliana vai fazer uma pergunta, Rick. Vamos lá, vamos tentar. Vai lá, Juliana. Oi, Juliana, tudo bem? Boa noite. Pode falar em português, Juliana. Pode falar em português que a gente traduz. Vai lá. Como que eu passo, por exemplo, eu tenho um funcionário, que no caso é meu esposo, como que eu passo para ele entender que ele precisa delegar funções? Como eu ensino ele a fazer isso? How many employees? Quantos funcionários? Ou eu tenho um. Só o seu esposo. Meu esposo e mais um. And how long has the employee been there? E há quanto tempo o funcionário trabalha na oficina? Meu esposo, estamos na oficina há 5 anos, o funcionário 1 ano. Before we start talking about how Bom, antes de começarmos a falar sobre como delegar, nós temos que falar porque nós não estamos delegando. Normalmente, isso acontece porque nós temos medo de que alguém vai cometer um erro. Nós temos medo de não podermos controlar a qualidade do trabalho e de não poder ter esse controle. Então, o que acaba acontecendo, então, Juliano, é o seguinte: o seu esposo provavelmente é o que a gente chama de que ele faz microgerenciamento. O que quer dizer isso? Todo detalhe, toda decisão tem que passar por ele. Isso porque ele tem medo. Ele tem medo que um erro seja cometido. Ele tem medo de não ter o controle. Ele tem medo que a qualidade sem ele não será tão boa assim. E nós temos que lidar primeiro com isso, com essa parte. Bom, delegar, o que nós fazemos é delegar devagar, fazer isso devagar. A gente dá pequenas coisas para eles fazerem primeiro, aí a gente vê se eles estão fazendo isso certo primeiro, aí a gente dá um pouquinho mais para fazerem. Então, a delegação acontece devagar. Então, começa devagarzinho, dê algumas coisas pequenas e deixa ele provar que ele consegue fazer, aí dá um pouquinho mais e um pouquinho mais, só um pouquinho de cada vez. E aí, com o tempo, ele vai dar cada vez mais, e aí o seu marido vai se sentir à vontade, realmente. Obrigada. Ô, Juliano, uma pergunta de pra nada. você. Uma pergunta pra você, Juliano. Será que ele não tem medo de ensinar e a pessoa aprender e sair? Será que o receio dele não é esse? Não, é porque ele é um técnico, né, assim, aqui na nossa cidade, já fora do patamar aqui. Ele já é muito técnico, só que ele precisa passar um pouco disso para quem está trabalhando com a gente. E ele não consegue fazer isso. Às vezes eu vejo que ele está fazendo, por exemplo, tirando uma roda de um carro, sendo que o funcionário podia estar fazendo isso, e às vezes o funcionário está olhando. Mas acho que a ideia do Rick é fantástica. Ele tem que ir delegando aos poucos, vendo se tá funcionando e vai delegando mais, delegando mais. Obrigada. Obrigado. Gostei muito da resposta. Obrigado, muito bom mesmo. Pessoal, tem mais alguém, ô Anjo? Tem mais alguém aí de mãozinha levantada? Vai lá, pessoal. Vamos lá, Gustavo. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, falo de Porto Velho, Rondônia. Eu tô nessa jornada aí também desde os 14 anos de idade, nessa batalha, nessa correria, que não é fácil. Essa parte da delegação que ele falou é muito importante, sim. Só que eu sofro muito isso. Às vezes a gente delega, fala ali as coisas, só que ele não faz do jeito que tu pede. Aí você fala uma, você fala duas, você fala três, entendeu? Aí tem uma hora que aí fica aquele clima chato, a gente já não tá naquela situação de chegar e ensinar. A gente vai lá e faz, entendeu? Que é pra pessoa ver. Mas eu tenho um grande medo mesmo de deixar na mão dele e isso tá me trazendo vários retornos. Ele delega, mas as pessoas acabam não fazendo da maneira correta, né? Então ele delegou, fez errado, aí ele vai e acaba fazendo ele mesmo. Então ele continua sobrecarregado. First of all, Em primeiro lugar, eu sou cristão e só houve uma única pessoa perfeita nesse mundo e nós o crucificamos. Então, nós vamos cometer erros, isso faz parte da vida e faz parte de aprender. Agora, se for um erro e enquanto ele está aprendendo, tudo bem. E isso só aconteceu uma vez, porque ele aprendeu com o erro. Agora, se for o mesmo erro repetidas vezes, ou não foi bem comunicado para ele, e eu não gosto de comunicação verbal, eu gosto de documentar, eu gosto que seja escrito, como você quer que seja feito, e você me diz passo a passo o que fazer, aí você faz uma lista, ele vai marcando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que muitas vezes, quando nós delegamos, as pessoas dizem, faz isso, aí caem fora e nunca observam. Nós temos um ditado nos Estados Unidos que diz, confie, mas verifique. Ou seja, eu quero ficar o tempo todo vendo se eles realmente estão fazendo como eu disse.
independentemente de quem faça, então eu vou sempre ter um bom resultado. Agora, se eu tenho alguém que não faz do jeito que eu quero que seja feito, se isso for importante para mim, olha, muitas vezes eu não digo para as pessoas como fazer, mas qual eu quero que seja o resultado. Ao invés de dizer como eu quero que seja feito, eu posso dizer, olha, eu quero isso. E no final é isso aqui que eu quero. E se eles conseguirem chegar lá nesse resultado fazendo do jeito deles, mesmo se não for do meu jeito, tudo bem. Agora, se tiver que ser feito de um jeito e eles não estiverem fazendo, eu não vou tolerar. Ou eles vão consertar o jeito que eles estão fazendo para que façam do jeito certo, ou não vão mais poder trabalhar comigo. Porque nos Estados Unidos, a gente diz, bom, a gente não consegue voar alto como uma águia se a gente trabalha com um bando de perus. Aí que vem, né, Rick, o processo seletivo, né? Ver se você contratou a pessoa certa, né? Que a pessoa que tem capacidade de aprendizado, isso é muito importante. E que tenha vontade de aprender. E também você tem que, na minha opinião, né, tô dando pitaco aqui na aula do Rick, mas você tem que treinar também, você tem que estar disposto a desenvolver treinamentos para essas pessoas, né? Então, você tem que doar o seu tempo para um dia você vai ser recompensado. Só que a pessoa tem que ter capacidade de aprendizado e vontade de aprender. Não dá para fazer galinha voar, né, Rick, basicamente, né? Gustavo, eu espero que tenha ajudado. É isso aí, muito obrigado, Gustavo. Obrigado pela participação aí, maravilhoso. Sure. Ah, o Gui de novo, o Gui tá sempre presente, vai lá, Gui. Que eu queria perguntar dessa vez, como que eu diagnostico quando o meu negócio, minha empresa não está indo bem, não está me prejudicando, não só financeiramente, mas com a saúde, com as demais coisas também. First of all, when work isn't going Bom, well, em primeiro lugar, quando o trabalho não está indo bem, na verdade, é muito fácil ficar muito estressado. E o estresse não é saudável. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é não ficar só olhando o problema. A gente não pode só ficar parado olhando para o problema e ficar se queixando. Não, a gente tem que fazer o seguinte, pensar, tudo bem, o que eu posso fazer para resolver o problema? Então, em primeiro lugar, nós temos que entender qual é o problema, certo? Qual é o problema? Talvez seja não ter ajuda suficiente, ou não ter dinheiro suficiente, ou talvez não ter carro suficiente, ou talvez não estejamos cobrando do jeito certo. Então, basicamente, o que temos que fazer, bom, nos Estados Unidos, a gente às vezes vai para emergência, para o pronto-socorro, e eles têm a triagem lá no pronto-socorro, na emergência do hospital. Lá eles veem os seus sinais vitais, e aí depois você é encaminhado para um médico. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma triagem na oficina, para ver qual é o problema. O problema é o quê? É de produção? É de cobrança? Ou será que não tem atividade suficiente? Não tem cliente suficiente? Então, depois de descobrirmos qual é o problema, aí a gente pode, então, trabalhar num plano de ação que vai ajudar. Bom, eu vou querer ajudar o máximo possível, mas é geral demais. É geral demais para saber exatamente o que tem que ser feito para realmente podermos dar conselho. É verdade. Ô, pessoal, mas é isso aí, ô Gui, acho que é aquela coisa, não existe receita de bolo, infelizmente, né? A jornada de empresário é uma jornada difícil, é uma jornada solitária, você tem que ter disciplina, resiliência e batalhar, com uma hora você encontra, com certeza, você vai ter cada vez mais clientes, mas a jornada ela é difícil, qualquer hora, Gui, eu vou te contar a minha história, você vai ver que não foi tão fácil ter a Doutorier, que é referência nacional, e tem uns cabelos brancos aqui, ó. Para o negócio andar, dá trabalho, né, Rick? Dá uns cabelos brancos, você fica meio louco, fica estressado. Essa é a jornada, né? O desafio é grande, né, para a empresa tracionar, mas tendo dedicação e vontade, você vai conseguir com certeza. Sempre vai dar certo. Tudo que você quer, você vai alcançar com certeza.